Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu venho conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro, tá? Um pouco de outubro, que ainda não acabou, mas enfim, pra eu não esquecer de fazer vídeos de leituras de outubro também, eu já vou emendar logo aqui pra já ir adiantando um pouco do meu trabalho futuro, né? Por que eu sumi com esse quadro, né, no canal? Que eu sempre faço, né, vídeo de leituras do mês e tal, só que desde junho eu não faço, porque eu não quis, né? Cansei. Eu acho que foi por conta das leituras medíocres que eu fiz em junho, porque eu fiz muita leitura boa naquele mês, mas também teve umas assim que era tão picolé de chuchu, sabe? Que eu não tinha nem vontade de vir aqui falar sobre elas. Então eu acabei fazendo só a resenha dos livros que eu gostei bastante. E as outras eu simplesmente abafei o caso e desapareci com esse tipo de vídeo. Em julho eu fiz resenha de todos os livros que eu li naquele mês, então nem fazia sentido fazer esse vídeo de recapitulação mensal, né? Mas então, pra não dizer que eu não sigo essa tradição de fazer esses vídeos todos os meses, eu voltei aqui e decidi fazer esse vídeo aqui tudo junto e misturado e tal, porque daí já me poupa um pouco mais de trabalho, né? Porque se eu fosse parar pra fazer um pra junho, outro pra julho, outro pra agosto, outro pra setembro, também não ia me animar, né? Então vamos lá fazendo aqui em ordem aleatória, tá? Hoje vai ser um pouco diferente. Geralmente eu pego e faço em ordem cronológica, mas hoje eu vou fazer assim, em ordem de lembrança, em ordem que eu quero falar sobre, tá? Então os mais importantes estão no começo, os menos importantes estão no final, tá? Vamos lá então. Quero começar falando de Haruki Murakami, porque eu li muita coisa dele nesse tempo. Vou falar primeiro de Crônica do Pássaro de Corda, que eu li em agosto, se eu não estou enganado. Foi em agosto, eu acho. Mês do meu aniversário, ganhei esse livro aqui de aniversário. E eu amei, gente, como esse livro é maravilhoso. Ele é um livro que ele é um choque, assim. Se você nunca leu nada do autor, eu acho que não é uma boa ideia começar por aqui. Primeiro porque é um calhamaço, ele tem quase 800 páginas. E segundamente porque ele é bem viajado. Então se você pegar esse livro aqui pra ler, saiba desde a primeira página que você não vai ler um livro normal, né? Ele começa até mais cotidiano, né, mais rotineiro, mas depois ele cai numa espiral de loucura, mas não é à toa, né? Não pensem que é à toa, né, gente? Porque esse livro aqui, na minha opinião, né, ele é cheio de simbolismo, de alegoria, e eu adoro isso. Eu gosto muito de livro com símbolos, né, que bota a minha cabeça pra funcionar. E esse livro aqui fez isso, ele acabou comigo, pensei um monte de coisa enquanto eu lia, sabe, o tempo todo a gente faz paralela, analogia com alguma coisa que a gente já pensou antes ou nunca tinha pensado. É um livro que realmente estimula a nossa cabeça, sabe? Eu adoro livros assim, gosto muito mesmo. E a loucura é tanta que você embarca no meio, você veste a camisa e esquece que é um livro tão absurdo. Até porque existe uma verossimilhança construída no realismo fantástico, né? Mesmo que sejam coisas absurdas, existe um fundamento, né? Porque o mundo fictício onde essas coisas acontecem meio que permite isso, entende? Continuando na linha do Murakami, eu também li agora em setembro, né, no início de setembro, Após o Anoitecer, que também já tem vídeo resenha aqui. E, gente, esse livro aqui é outro pelo qual eu me apaixonei fácil. Levou 5 estrelas também, favoritei no Scooby, ou não, eu não me lembro direito. Mas foi um livro que me marcou muito, porque ele vai se passar em uma noite só, né? Uma madrugada, então acho que dá pra calcular assim umas 7 horas, né? E eu até esqueci de mostrar isso na resenha. Ele tem um reloginho nos capítulos indicando o horário em que a cena se passa. Eu acho isso muito bom. E você vai acompanhar esse pedaço da vida dos personagens, né? Que são... Bom, os personagens principais são a Mari e a Eri. São duas irmãs, né? A Mari tá acordada perambulando pela noite e a outra tá dormindo há 2 meses, tá? Então é bem maluco. Também tem realismo fantástico. Mas é em doses assim mais... normais, quando comparadas com esse livro aqui, por exemplo, né? E é um livro bom pra quem quer começar a ler as coisas do autor, porque ele traz um realismo mágico mais sutil, entende? Eu acho que ele é mais legal mesmo, porque ele é fininho, né? Então você lê ele em poucas horas, sabe? E eu acho que ele foi feito mesmo pra ser lido em uma madrugada só. Pra quem quer fazer maratona literária, essas coisas assim, né, de ler à noite, pega esse livro aqui porque vai ser sucesso, tá? É maravilhoso, maravilhoso do começo ao fim. Eu achei muito engraçado, ri muito. Também tem umas doses filosóficas assim que são bem interessantes. Enfim, das melhores leituras de 2020, tá? Valeu muito a pena ler. E também do Murakami, pra fechar, né, a sessão Murakami desse vídeo.
Mentira, vai ter outro ainda. Esqueci. Mas, enfim. Temos Sul da Fronteira, Oeste do Sol, que também tem vídeo, tá, gente? E esse livro aqui também é outro que foi muito especial pra mim. E esse aqui não tem nenhum realismo mágico. Ele é bem... Não, mentira, tem sim. Ele é um livro que ele é mais... Ele tem uma atmosfera onírica, mas não tem nada sensacionalista acontecendo de fato, né? Ele é um livro que ele vai falar um pouco sobre a vida, né? Vai meio que ilustrar as experiências de vida que a gente vai tendo, de amadurecimento e tudo mais, conforme o protagonista vai avançando na sua idade, né? E ele vai se lembrar de uma amiga que ele teve quando criança, que foi meio que um amor da vida dele e tal. É muito bonito, tá? E também a forma como é escrito me marcou demais também, sabe? Eu li em 4 horas esse livro aqui, ele tem 230 páginas. Não consegui parar de ler. Murakami, gente, é o meu autor preferido no momento, né? Eu acho que é ele, sim. E agora eu vou fazer uma pausa aqui nos livros do Murakami. Tem mais um dele que eu li durante esse tempo que eu quero comentar. Mas como ele foi ruim, eu vou deixar pro final do vídeo, tá? Vamos pausar aqui um pouco e falar sobre outro livro favorito. Também foi uma das melhores leituras que eu fiz nesse ano e na vida também, tá, gente? Nada a Invejar, Vidas Comuns na Coreia do Norte. Ele é um livro de não ficção narrativa. O que é isso? Ele vai contar uma história real, puramente real, só que a forma como essa história é contada é como se fosse um livro de ficção, né? E como o subtítulo aponta, esse livro aqui vai falar sobre vidas comuns, vidas cotidianas na Coreia do Norte. E assim, eu vou falar pra vocês, né, que eu sou fascinado pela Coreia. Não só do Sul, como do Norte também, tá? Eu gosto muito de pesquisar e de ler sobre o assunto, tanto que eu gosto tanto dessa cultura coreana que eu tô aprendendo a falar coreano, enfim. Adoro tudo que envolve a Coreia. E como a Coreia do Norte me chama muita atenção, eu precisava ler um livro a respeito. E aí, esse aqui me saltou os olhos, porque eu queria saber como é que é a vida do dia a dia lá mesmo, né? E aí eu achei esse livro aqui, e aí ele me entregou exatamente o que eu queria. Ele é um compilado de informações sobre o que você vai encontrar nesse lugar, nesse país, que é um dos poucos países socialistas que existem até hoje no mundo. E assim, é quase um mundo paralelo, sabe? E a autora também, ela é uma jornalista de mão cheia. Ela fez um apanhado aqui de tudo que você precisa saber sobre a Coreia do Norte. Se você ler esse livro aqui, você não precisa ler mais nada sobre o assunto, porque tudo que você precisa saber, tudo que é importante, tá aqui dentro. É um livro excepcional. Ele vai seguir 6 personagens, tá? Que realmente são desertores que saíram de lá. Ficou pleonasmo isso aí, né? Mas enfim. Ela vai entrevistar, ela entrevistou na verdade, né? 100 refugiados. Só que ela escolheu 6 para retratar no livro, né? E são personagens com uma história de vida, assim, que é impressionante. É um atestado da capacidade de resiliência humana, esse livro aqui. É simplesmente chocante e eu amei. E eu amei justamente por isso, porque me contou tudo que eu queria saber de uma forma que eu jamais esperaria que seria tão sensacional. E também me colocou perto dessa cultura e da história desse país que tanto me fascina. Isso aqui tem muito a ver comigo, entendeu? É um livro que tem um apelo pessoal muito grande. Então, foi muito mais fácil me conquistar essa leitura, sabe? E o título, né, Nada a Invejar, provém de uma música norte-coreana, propagandista do regime, né, comunista que existe lá, que originalmente se chama Sesan-e Burom Opsora, que é tradução... Sesan-e é no mundo, Burom é inveja, e Opsora é não ter, não tem, enfim. Tradução, não temos nada a invejar no mundo. E essa é uma música que eles cantam muito lá, que eles usam para divulgar a ideia dentro do país, né, de que eles são o melhor país do mundo e que não tem nada a invejar no resto do planeta. Só que esse título é irônico, porque você vai ler o livro e você vai ver que não é bem assim, né? E assim, esse aqui é um livro que eu amo demais, tá? Se eu tivesse que escolher, sei lá, 5 livros para ler pelo resto da vida, com certeza esse aqui seria um dos que eu escolheria. Outro livro incrível que eu li também em junho foi As Brasas, do Sandor Marai, ou Sandor Maroi. Eu pesquisei, parece que é esse nome, como se pronuncia o nome dele, né? Em húngaro. Esse escritor, ele é um pouco maravilhoso, sabe, gente? Ele tem uma densidade na escrita que imprime uma filosofia, sabe? É um tapa na cara, tudo que ele escreve, sabe? Aqui em As Brasas, ele mostra como ele é capaz de criar tanta coisa em pouquíssimo tempo. Esse livro tem 164 páginas, mas parece que ele tem 1000, porque ele tem uma complexidade tão grande que muito livro
10 vezes maior, não foi capaz de atingir. E eu acho lindo esse livro aqui. Ele é lento sim no começo, eu acho que ele é monótono sim por um tempinho, mas depois assim do capítulo 11, né, depois de umas poucas páginas, ele ganha uma força absurda e o final é a cereja em cima do bolo. Então, vocês precisam ler esse livro aqui. Eu não sei por que esse livro aqui não é tão conhecido. Por que esse cara não ganhou o Nobel, gente? Me explica aí. Tem tanta gente desconhecida que ganhou o Nobel e o Sandor Márai nunca ganhou. Injustiças do mundo, né? E nesse meio tempo aí, em julho, eu acabei lendo livros da Agatha Christie, né? Eu li Morte no Nilo e Morte na Mesopotâmia. Que são livros que são muito legais, seguem aquela fórmula dela de romance policial, que eu tanto gosto, e que eu li pra me distrair mesmo, que eu queria revisitar essa autora que eu tanto lembro com carinho, né? Então foi um prazer ler mais uma vez. Não vou falar muito deles também, porque eu também já fiz vídeo, então se você quiser saber um pouco mais sobre eles, vai lá ver meu vídeo. E também eu li outro dela, que esse aqui eu vou comentar separado dos dois, porque ele é diferentão mesmo, sabe? Que é Passageiro para Frankfurt. Esse livro aqui, gente, ele é excepcional também, tá? Esse aqui foi 5 estrelas, e eu ouso dizer que ele é se não meu preferido da autora, pelo menos é um dos, né? Ele não vai ser um romance policial, ele é um romance de espionagem, entre aspas, tá? Ele é um livro que ele foca mais, assim, em fazer umas discussões, sabe? Políticas mesmo. E é quase distópico, porque ela falou tanta coisa aqui nesse livro, em 1970, que agora em 2020 estão acontecendo. Então, já aconteceram também. É um livro extremamente importante. E que as pessoas diminuem um pouco, porque foge da fórmula convencional da autora, mas na verdade é espetacular, tá? Ele tem uma certa ação, assim, ele indica que vai ser um romance policial no início, mas não é bem assim não, tá, gente? Ele é um livro bem diferente e que também tem seus defeitos, eu reconheço, sim, mas eu amei, tá? Li em 2 dias, não consegui parar, ele tem 300 páginas. Não dá pra parar de ler, tá? Então dá até saudade só de lembrar. Ele tem uma atmosfera sombria, sabe? Algo tá acontecendo, enfim. Excelente. E há pouco tempo eu acabei A Insustentável Leveza do Ser, no finalzinho de setembro. Esse livro aqui, ele também é outro que foi muito especial pra mim. Porque ele é predominantemente de filosofia, na minha opinião, né? Ele tem uma narrativa poética que imprime filosofia e que é mágico, é lindo de se ler, sabe? O enredo é bem simplório, mas ele é só uma base para as reflexões do autor, enfim. Eu também resenhei faz pouco tempo, e esse livro aqui me marcou muito, porque ele mexeu muito com a minha cabeça, ele ressignificou muita coisa, e me desconcertou muito. Então também é outra leitura aqui recomendadíssima, assim, sem nem pensar direito. Eu sei que muita gente odeia esse livro aqui, não sei porquê, né? Porque odiar é uma coisa tão forte, né? E eu não vejo por que as pessoas possam odiar esse livro aqui, né? Ou qualquer aspecto dele. Ele é muito bem escrito, tem um contexto histórico muito valioso. É perfeito, tá, gente? Leiam também, tá? E eu também fiz uma releitura desse livro aqui, ó, Poemas, da Wisława Szymborska, que eu gosto muito, é a minha antologia preferida de poemas. Eu li primeiro ele em 2019, né, acho que foi, lá no comecinho do ano. E aí eu decidi reler porque poesia como essa aqui, né, poesia de boa qualidade, a gente tem que revisitar sempre, sabe? E reler e pensar de novo a respeito do conteúdo que tem aqui e que é imprescindível. Esse livro aqui é também outro que eu amo demais, sabe? Essa autora, ela é a minha autora preferida depois da Agatha Christie. Né? Eu amo ela como pessoa, eu acho ela super simpática. Procurei na internet uns vídeos dela, você vai ver que ela tinha um jeito assim muito carinhoso, né? Muito fofo de ser. E ela tem uma história muito interessante também de vida. Eu fiz um vídeo falando sobre a vida dela e outro falando sobre esse livro aqui. E então você pode procurar pra assistir também se você quiser, tá? E agora, gente, eu acho que vai aparecer umas porcaria aqui, porque eu não tô lembrando aqui de nenhum livro que tenha feito alguma coisa importante pra mim. Agora vai ter a seção mediana pra baixo, tá? Vamos começar falando daquela porcaria que eu li. Onde é que tá? Acho que eu já joguei no lixo. Ah, não, tá aqui. Que é A Quem Prefira Urtigas, do Tanizaki. Foi uma jossa. Eu achei que ia ser maravilhoso porque ele tem um título legal, né? Provém de um provérbio japonês. Que também, olha só que interessante, né? Diz o seguinte: cada lagarto tem seu gosto, algumas preferem urtigas. Pensa um pouco e você vai ver que isso
traz uma ideia muito legal, né? Que eu achei que ia se aplicar à história, mas na verdade não. Ele vai simplesmente escrever qualquer coisa e... Uma bosta, gente. Horrível. Não leiam, tá? Não percam seu tempo. Eu acho que o Tanizaki, ele só valeu mesmo em Voragem. Depois eu acho que eu nunca mais vi nada dele que prestasse. Mas enfim, As Irmãs Makioka é bom, tá? Eu não terminei de ler, mas é bom. Então acho que esses dois aí que foram os trabalhos dele que se salvaram, né? Mas de resto, isso aqui não compensou não, viu? Eu fiz um vídeo inteiro reclamando dele, então não vou falar muito aqui também. Mas em resumo, eu achei um desperdício de papel, achei que ele falou de muita coisa que não precisava, deu muito detalhe assim de, sei lá. Tem hora que eles falam de pernilongo, começa a falar de detalhes de banheiras, assim, sabe? Totalmente sem noção, não leiam. E por falar em porcaria, deixa eu pegar um aqui que eu acho que até esse eu já rasguei, com certeza. Pera só um pouquinho que eu vou pegar ele ali que tá... Eu meio que soquei ele ali num canto pra eu não olhar pra cara desse livro. Pera só um pouco. E estou falando de O Grande Gatsby. Sim, eu odiei... Gente, como eu odiei essa história aqui. Eu achei o livro tão parado, tão chato e tão pedante, tão arrastado, sabe? Tem uma hora que ele passa páginas falando de nomes de pessoas que vieram pra festa do Gatsby. Achei uma zona. E eu fiquei tão triste porque eu gosto tanto da era do jazz, né? Desse tema. E eu achei que o livro fosse trazer alguma coisa que me agregasse nesse sentido. Mas eu não vi nada demais. Eu achei uma história clichêzona, batida, com um final depressivo, deprimente, sabe? Depressivo é uma coisa, deprimente é outra, né? E assim, eu li inglês ainda, me prestei a esse trabalho de ler no original pra no final das contas ser essa decepção, sabe? Foi muito frustrante. Só que tem um porém, depois que eu discuti ele com meu professor na escola, né? Porque esse livro aqui, ele... a escola pediu pra gente ler, né? Então na aula online a gente teve que debater um pouco sobre ele. Eu até consegui perdoar esse livro aqui, mas ele foi traumático pra mim também, né? Então não foi legal. E também essa edição aqui, gente, também não é muito boa não, tá? Porque, primeiramente, olha só como ela é resistente. Tá? Uma porcaria. Então, o papel também é um papel meio esquisito e, sei lá, não sei como isso aconteceu. A letra foi mocada, então, ó, tá ruim, viu? Eu não sei se a edição prejudicou, mas não rolou. Vocês podem até ver que eu picotei um pedacinho aqui, que eu tava com muita raiva, eu picotei um pedaço do livro. E isso aqui, gente, foi impressionante, que eu derrubei o livro uma vez sem querer, e aí o livro acabou se despedaçando inteiro. Tudo bem que eu não me importo, que eu não gostei do livro mesmo, mas e se fosse o livro que eu tivesse gostado, sabe? Teria ficado muito pé da vida. Eu já derrubei livros antes sem querer, né? E não aconteceu esse desastre, sabe? Então, foi mal encapada mesmo, tá? Mas não faz diferença que eu não gostei mesmo. E continuando a linha dos livros ruins, a gente teve Caindo, Saramago, né? Gente, olha, esse foi outro que eu devolvi pra minha tia, né? Que era dela, senão eu tinha jogado fora já, ó, muito tempo. Pra não ficar pegando energia ruim aqui em casa, sabe? Esse é um livro que ele traz a proposta de discutir Deus, né? Então, é um livro que mexe no vespeiro e tudo mais, mas assim, não tem importância, gente. A gente tem que saber ouvir crítica. O problema é que ele foi extremamente desrespeitoso, né, o Saramago. Entende? É uma forma esdrúxula, banal, achei que não serviu pra muita coisa, achei que não teve muito argumento pra ele fazer isso. E no fim das contas, não me pareceu muito a sátira de um ateu, parece mais uma sátira de uma pessoa revoltada, amarga. Acho que é daí que saiu o apelido dele, né, José Sal Amargo. Mas gente, não gostei não. Eu fiquei até meio desanimado pra ler outros do autor. Eu ainda quero ler As Intermitências da Morte, né, mas eu acho que se eu não gostar desse aí, eu não vou ler mais nada dele não, porque não rolou química, então não vou me esforçar muito pra ler nada, não nesse futuro próximo, tá? Quem sabe daqui uns 5 anos eu ler alguma coisa dele, mas por enquanto não deu certo não. E assim como o Grande Gatsby, eu li outros pra escola, né? Como por exemplo Alto da Barca do Inferno, que também não foi muito legal, que é um livro que tem uma linguagem meio datada, sabe? Então o livro ficou datado também. Eu não consegui me divertir muito por conta disso, mas não é um livro ruim, não. Eu acho que desses livros que eu li pra escola, o único que eu gostei de fato foi Hamlet, do Shakespeare, que é extraordinário. Eu só não dei 5 estrelas porque pra dar 5 estrelas tem que ter aquele envolvimento, aquele furor interno, né? E não teve isso, mas foi um livro que me surpreendeu bastante, porque mesmo tendo uma história bem conhecida, né, que todo mundo já ouviu falar um pouco a respeito, já conhece aquela frase, né, ser ou não ser eis a questão, ainda é um livro que surpreende.
é fundamental para conhecer a história da literatura e também para ganhar bagagem, né? Então, valeu muito a pena ler, recomendo muito. Eu só não faço vídeo porque tem muita gente que já fez vídeo e eu não sei se eu teria algo a acrescentar, mas quem sabe, se vocês pedirem, eu até posso fazer. E pro meu grupo de leitura, Livros de Shallow Now, eu acabei lendo A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Que eu já falei pra vocês que eu gostei, né, mas com ressalvas. Ele tem muitos pontos positivos, né, ele traz uma biografia muito interessante da Marie Curie, né, não sei como é o nome dela que a gente pronuncia, né. Mas ele mistura com outras coisas que não são lá muito importantes, tipo a mão da autora, a tatuagem da autora, e não tô brincando, tá? Não é invenção, é verdade mesmo. E aí assim, tem umas misturas, umas misturebas, assim, ela bota umas hashtags, assim, eu não vi muita utilidade nisso, mas é um livro que ele é bom, em essência ele é bom, né? Me divertiu e me entreteu, e assim, eu acho que ele trouxe umas discussões legais e tal, então realmente é um livro que eu gostei, mas não amei de paixão. Dei 3 estrelas, se eu não tô enganado. Ah, e outra coisa, eu esqueci de contar pra vocês, né? Em junho eu li Música de Câmara, do James Joyce, que é um livro do James Joyce, gente. Eu me senti muito honrado por ter feito isso. Que o Ulisses eu já decidi que não vou ler nunca mais, não vou tentar nunca mais. Não sei, às vezes algum dia eu tente, mas é muito improvável, tá? James Joyce eu acho que é uma coisa que eu vou desistir de ler mesmo. Mas eu decidi entrar em um contato efêmero, né? Porque pra conhecer o autor, pra dizer que li algo dele. Então eu peguei esse aí, que é um livro de poemas, bem curtinho, que eu li em inglês. O título original é Chamber Music. E é um livro que é bom, vale a pena se ler, porque é mais simples, então não é complicado como outros do Joyce. Mas assim, também não vi nada demais, sabe? Então nem comentei muito sobre ele na época que eu li. E também na tentativa de diversificar minhas leituras, eu li O Caso dos Exploradores de Caverna, do Lon L. Fuller, que é um livro de direito, livro jurídico, que me fez ter certeza que eu não vou fazer direito na faculdade, porque é difícil, gente, muito difícil pra minha cabeça. Então, mas mesmo assim ele traz propostas de discussão moral muito relevante, né? Então, muito relevantes. E eu acho que, como o livro jurídico ele é bom, mas é mais difícil de entender, entende? Então é uma linguagem mais rebuscada, então foi mais complexa a leitura. Mas ainda valeu a pena porque foi uma leitura interessante, pra dizer o mínimo, sabe? Eu gostei de ter feito essa leitura. Ah, e antes que eu me esqueça, né? Tem outro do Murakami que eu meio que omiti no início do vídeo, né? Que eu tava falando de Murakamis bons, né? Mas eu li dele no finalzinho, assim, de... Não, finalzinho não. Em setembro, em algum momento de setembro, eu li Minha Querida Sputnik, que é um livro que muita gente diz pra ser a porta de entrada pra quem nunca leu Murakami. E, gente, pelo amor de Deus, não façam isso não, tá? É um livro que eu achei péssimo, sabe? Deprimente também. Uma história meio... que não leva a lugar nenhum. O final é meio trapaceante, sabe? Trapaceador, sei lá como é que fala isso. Mas eu achei que o livro, ele meio que foi pra um lado que eu não gostei muito, sabe? Foi o primeiro livro do autor que eu não gostei. E ele traz umas, sei lá, uma viagem que eu achei que forçou um pouco a barra, sabe? Ele sempre força a barra. A diferença é que nas outras situações é uma coisa crível, é uma coisa que faz sentido e que ajuda a história. Nesse sentido, nesse livro, eu achei que atrapalhou um pouco. Eu achei que feriu o livro, sabe? E o final eu achei que ficou assim, foi a gota d'água. E lá em junho ainda eu também fiz um publi, né? Publi editorial. Ah, a minha língua presa me cansa, sabia, gente? Isso é bem irritante. Publi editorial, tá? Foi isso aí que eu fiz. Eu fiz uma divulgação para um livro nacional de uma autora maravilhosa que se chama Bruna de Assis, que é um livro que se chama Promessa, que é de contos, né? Tem prosas poéticas no meio também, e que é tão legal. É muito bom, gente. Vale a pena ler, sabe? Eu fiz resenha também. E agora, pra encerrar, finalmente, né, já ficou enorme esse vídeo, né, eu vou aqui falar um pouquinho sobre o que eu já li nesse mês de outubro, né, não vou fazer vídeo também de leituras de outubro, mas eu vou dar uma condensada aqui do que eu já li até agora. Como vocês sabem, eu tô participando do Victober, né, que é um projeto de literatura vitoriana, e aí pra esse projeto eu li recentemente O Véu Erguido, da George Eliot, que é um livro tão bem escrito, que você jura que foi... o personagem principal que narrou mesmo, que não tem uma autora aqui. Você esquece que foi uma obra narrada e ficcional. Porque realmente o narrador tem uma voz muito convincente. Não sei como que eu explico isso direito, mas enfim, é uma novela bem curta. Só que eu achei que
ela não poderia ser uma novela, tinha que ser um romance, porque a história foi muito desenvolvida assim rapidamente. Eu queria que tivesse mais dessas histórias, dessas cenas, e que ficou faltando um pouco pelo tempo que ela teve, né, para desenvolver essa história. Eu gostaria de ver uma narrativa mais densa, né, tudo bem que já é bem denso esse livro, mas eu queria ver uma coisa mais extensa, né? É isso que eu queria. E para isso eu vou ler outras coisas da autora, porque depois de ler esse aqui, me motivei a ler outros dela. Mas como a história foi meio fraquinha, né? Teve um final muito bom, mas é uma história meio... não prende muito, sabe? Mas eu gostei no final das contas, dei 3 estrelas. E depois disso eu li Linha Única, do João Anzanello Carrascosa. Eu já tinha definido pra mim que eu não ia ler mais nada dele, que eu já tinha cansado um pouco tal da escrita dele. Mas eu ainda assim decidi ler outro. Por quê? Porque um dia desses eu vi a Leila no Instagram, né, que ela colocou lá, ela coloca sempre a foto dos livros que ela terminou de ler. E ela colocou lá, e ela só colocou lido, e ela nem colocou nada assim, né, tipo se gostou ou não, e eu perguntei pra ela no Instagram. E ela falou assim: "Ah, acho que eu não tenho sensibilidade necessária pra apreciar o livro". Ou seja, uma bosta. E depois eu conversei com ela e eu falei assim: eu quero ver isso aí, porque ela me contou que era um livro que tinha literalmente uma linha por página. E aí eu falei: nossa, eu preciso ver isso aí, né? Eu preciso ver o que geringonça é essa. Gente, me arrependi, porque foi tão traumático esse livro, foi muito chato. A gente lê em 10 minutos, porque só tem uma linha por página, mas é uma coisa muito pífia, sabe? Muito estapafúrdia, eu achei muito ruim. E eu até quero fazer um vídeo sobre isso, para falar um pouco do livro e para questionar também o que é arte. Porque se a gente escrever uma linha só por página, aquilo pode ser arte também, então tudo é arte. E, enfim, é um debate que eu quero fazer há muito tempo e eu acho que talvez essa seja a minha oportunidade. Então, vocês querem ver esse vídeo? Se vocês quiserem, eu vou fazer. E é isso aí, gente. Eu acho que parei por aqui. Não, mentira. Ontem eu li mais um livro que foi lido para fins de pesquisa, né? Que eu gosto de estudar sobre política. Então eu acabei lendo o Manifesto Comunista, né? Que é um livro que é um documento histórico muito relevante, né? Porque a história foi muito influenciada no mundo inteiro por esse livro. Então eu acho que, por termos de bagagem, de conhecimento histórico, é um livro que a gente tem que ler. Mas eu não me identifico com as ideias apresentadas nesse livro, né? E é isso aí, eu acho que foi isso que eu li, gente. Acho que dá pra parar por aqui, né? Se eu esqueci de algum livro, é porque esse livro não importava, tá? Então, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você leu durante esse tempo. E até mais, gente. Tchau.